Você já imaginou alguém passar a vida inteira zombando da fé católica e de repente se ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, chorando como uma criança? Parece cena de filme, não é? Mas é real. E o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque essa história não é só sobre um homem que odiava a Igreja Católica. É sobre o que acontece quando o amor de Maria atravessa até os corações mais fechados. Durante muitos anos, ele se levantou em púlpitos inflamados Bíblia Emos, apontando o dedo para quem rezava o terço, chamando de idolatria qualquer menção à mãe de Jesus. Na cabeça dele, Maria era apenas uma mulher comum. A devoção dos católicos era, na sua visão, uma ofensa ao Evangelho. E ele não tinha medo de dizer isso em voz alta. Em cultos, palestras, vídeos e conversas acaloradas, sua missão parecia clara: abrir os olhos daqueles que, segundo ele, estavam enganados pela tradição católica. Só que ele não fazia ideia de que lá na frente seria justamente Nossa Senhora quem abriria os olhos dele. Você já passou por isso? Já se sentiu julgado por causa da sua fé católica? Jay teve que se explicar por amar Maria ou por carregar um terço no bolso? Pois saiba, você não está sozinho. A história que vamos contar aqui é também sobre todos nós que já fomos incompreendidos, atacados ou desacreditados por escolher viver com a Virgem Maria ao lado. E ao mesmo tempo, é uma história de esperança, porque mostra que nem os corações mais endurecidos estão fora do alcance da graça de Deus. Especialmente quando essa graça vem com o toque suave da mãe. Essa não é uma história inventada, é um testemunho real, cheio de reviravoltas e de emoção. A fé católica, que ele tanto desprezava, passou a ser seu refúgio. Aquela que ele chamava de ídolo, virou a mãe que o acolheu no momento mais sombrio da sua vida. Nossa Senhora o encontrou quando ele já não tinha forças para continuar. E é impossível ouvir o que aconteceu sem sentir um aperto no peito, uma vontade de acreditar mais, de confiar mais. Dulce Entreger, fica comigo até o final, porque essa história é daquelas que mexem lá no fundo da alma. Pode ser que você conheça alguém que está passando por um caminho parecido, menos alguém que rejeita a fé, que carrega a raiva da igreja, que nunca entendeu o papel de Maria na vida cristã. Ou talvez, no fundo, seja com você que essa mensagem precisa falar hoje. E se eu te dissesse que tudo começou com uma perda, uma dor que ninguém viu, um momento em que nem os gritos inflamados do púlpito foram capazes de calar o silêncio do coração. Ele achava que tinha todas as respostas, até perceber que algo faltava. E foi aí que ela entrou, sem fazer barulho, sem exigir nada, apenas com aquele olhar de mãe que acolhe, mesmo sem ser entendida. Prepare-se, porque o que vem agora não é só uma reviravolta de fé, é um reencontro com o amor. E talvez, também, com você mesmo. Ele achava que tinha tudo sob controle. Argumentos, versículos, aplausos. Mas bastou um momento de fragilidade, menos aquele momento que ninguém vê, quando o coração pesa mais que a razão, para que tudo começasse a mudar. Foi no silêncio da dor que ele sentiu, pela primeira vez, algo diferente. Uma presença, uma ternura, um chamado que não vinha com barulho, mas com consolo. E, estranhamente, aquilo que ele rejeitava com tanta força passou a ser exatamente o que mais precisava. Porque às vezes, a graça chega pelas mãos que a gente menos espera. E no caso dele, foi pelas mãos de Maria. E olha, se você chegou até aqui, é porque de alguma forma esse tema também te toca. Talvez você já tenha sentido a força de um julgamento, ou o peso de ter que justificar sua fé. Talvez já tenha defendido Maria com o coração ardendo, mesmo sem ter todas as palavras certas. Ou talvez esteja agora, em silêncio, só sentindo. E isso já é oração? Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Pode ser uma experiência parecida, uma dúvida que você já teve, ou só um desabafo mesmo. A sua partilha pode consolar e fortalecer outras pessoas que estão passando por situações muito semelhantes. E sim, é exatamente isso que transforma um canal como este em algo vivo. Quando você
comenta, quando você curte, quando você se inscreve, você está ajudando essa mensagem a alcançar outros corações. Corações que talvez estejam no mesmo ponto que ele estava, resistindo, mas sedentos por amor. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e continuar espalhando fé, verdade e esperança. Então, se ainda não fez isso, aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever. É rápido, mas tem um valor enorme para quem acredita que a fé também se compartilha. E falando em fé, o que aconteceu depois desse primeiro toque de Maria foi algo que nem ele poderia imaginar. Porque quando o coração começa a se abrir, o céu inteiro se move para resgatar. E é justamente aí que a história toma um rumo que ninguém esperava. Ele era admirado em sua comunidade. Sua palavra tinha peso. Era aquele tipo de pregador que, quando subia no púlpito, todos paravam para ouvir. Sabia citar versículos com precisão. Tinha uma memória impressionante e um carisma que conquistava multidões. As pessoas diziam que ele tinha nascido para pregar. E talvez até tivesse mesmo, mas no início a direção era outra. O alvo dos seus discursos mais inflamados era, quase sempre, a Igreja Católica. Com tom firme e convicto, ele chamava os católicos de cegos espirituais. Dizia que as imagens eram abominações, que o terço era superstição disfarçada de devoção. E quando falava de Maria, o desprezo ficava visível até no tom de voz. Maria foi uma mulher como qualquer outra, dizia ele. Não merece culto, não intercede, não salva, só Jesus salva. E recebia aplausos por isso. O que ele não percebia é que por trás da sua eloquência havia algo endurecido. Ele não estava apenas pregando convicções, estava alimentando um orgulho que se escondia debaixo da capa de fé. A Bíblia, que ele conhecia tão bem, havia se tornado uma arma a menos, e não um espelho. Sua mente estava cheia de letras, mas o coração, esse andava cada vez mais seco. E aos poucos, sua vida pessoal começava a refletir isso. Relacionamentos distantes, momentos do vazio. Uma inquietação que nem ele sabia explicar. Mas lá, na frente, descobriria que tudo isso já fazia parte de uma jornada silenciosa rumo à verdade, oculta que ele nunca quis enxergar, por trás dos bastidores da fé que ele apresentava ao mundo. Havia dúvidas não admitidas, pequenas perguntas que surgiam quando ele via, por exemplo, a fé simples de um católico que rezava em silêncio, ou quando passava em frente a uma igreja e ouvia o sino tocar. Era como se algo dentro dele tentasse, de tempos em tempos, chamar, soar. Mas ele abafava isso com mais pregações, mais vídeos, mais argumentos, porque mudar significaria rever tudo, reconhecer que poderia estar errado. E para alguém com a mentalidade dele, isso parecia inaceitável. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que começou a acontecer em sua vida foi uma verdadeira transformação, não daquelas que vêm de fora para dentro, mas o contrário. Um movimento sutil, quase imperceptível, que começou no íntimo da alma e foi ganhando espaço até se tornar impossível de ignorar. Comenta aí, tô nessa jornada também. Não se limitava apenas a ensinar. Ele atacava, subia nos palcos e, com a Bíblia aberta nas mãos, fazia questão de exaltar sua verdade enquanto lançava acusações contra a fé católica. As palavras eram duras. Chamava os santos de estátuas inúteis. Dizia que os católicos adoravam gesso. Rasgava folhetos de novenas diante das câmeras, com um olhar que misturava arrogância e desprezo. Certa vez, em uma pregação transmitida ao vivo, chegou a levantar um rosário e declarar: "Isso aqui é prisão espiritual. Quem usa isso não conhece a liberdade do Evangelho." O público aplaudia de pé, mas por dentro, ele começava a se esvaziar. Maria, para ele, era apenas uma personagem histórica, uma mulher que sim, deu à luz Jesus, mas que agora estava morta como qualquer outro ser humano. Repetia isso como um mantra, como se cada vez que dissesse, estivesse tentando convencer não só os outros, mas a si mesmo, e às vezes com raiva visível, que Maria não podia ouvir orações, que nenhum católico deveria chamá-la de mãe, e que qualquer honra a ela era uma afronta ao próprio Cristo.
O problema é que quanto mais ele tentava apagar Maria das orações alheias, mais ela começava a se fazer presente silenciosamente na sua própria história. Era comum ele ser convidado para debates com católicos, e sempre fazia questão de interromper, de deslegitimar, de ridicularizar. Em uma ocasião, arrancou um escapulário do pescoço de um participante e jogou no chão, diante das câmeras. Disse que aquilo era amuletismo, disfarçado de devoção. Não eram apenas palavras agressivas, era um comportamento agressivo. A mentalidade dele estava completamente tomada por um tipo de zelo que mais feria do que salvava. E, assim, muitos o seguiam, admirando sua ousadia e autoridade espiritual. Mas é aqui que a história começa a ganhar outro tom, porque por trás dessa imagem forte, existia um coração cansado, um homem que começava a se incomodar com o silêncio depois dos aplausos, que percebia no fundo que não era o dono da verdade, que sentia uma inquietação crescente, como se algo maior estivesse tentando atravessar sua barreira de argumentos e tocar aquilo que ele mais protegia, o orgulho. E é nesse ponto da jornada que a graça começa a agir com mais força, não com barulho como ele estava acostumado, mas com silêncio, com compaixão. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender como o toque de Maria rompeu essa fortaleza interior é o que vai revelar a verdadeira transformação que estava por vir. Comenta aí, isso faz sentido para mim. A queda não foi imediata, mas começou de maneira quase imperceptível, menos como uma rachadura silenciosa em uma parede antiga. Um dia, sua esposa foi embora. Depois veio o diagnóstico do pai, uma doença agressiva que o colocou frente a frente com a impotência que ele nunca tinha experimentado. E por fim, o que talvez tenha doído mais, o afastamento dos próprios filhos, que já não queriam mais ouvir seus sermões em casa. Ele tentou seguir pregando, mantendo a aparência de controle, mas algo dentro dele começava a desmoronar. Era como se cada dor que batia a porta arrancasse mais uma camada daquela segurança que ele havia construído com tanto esforço ao longo dos anos. E foi aí que ele começou a perceber uma verdade oculta. Suas palavras já não tinham o mesmo impacto nem para ele mesmo. Ele lia as escrituras, mas elas não aqueciam mais o coração. Falava de salvação, mas já não sentia consolo. Começou a perder o sono. As noites passaram a ser marcadas por um silêncio desconfortável. Aquele tipo de silêncio que revela tudo aquilo que a gente tenta esconder durante o dia. No fundo, ele sabia que algo precisava mudar. Mas o quê? E como? Ele havia passado a vida inteira rejeitando qualquer coisa que viesse da fé católica. Se sentia quase traidor só de pensar na possibilidade de abrir o coração para algo diferente do que sempre defendeu. E então veio o golpe final. O pai, em seus últimos dias, pediu para ver um padre. Aquilo o desestabilizou. Por quê? Ele perguntou: "Você sempre foi evangélico. Por que chamar um padre agora?" E o pai respondeu com os olhos cheios d'água: "Porque eu sinto que Maria está comigo. E eu quero estar em paz." Aquela frase caiu como um trovão dentro dele. Pela primeira vez, ele se calou. Pela primeira vez, não teve resposta. Aquilo ficou ecoando na sua mente por dias. Maria? Como assim? A mesma que ele dizia não ouvir ninguém? A mesma que ele acusava de ter sido colocada no altar por erro humano? Foi esse momento que começou a virar a chave dentro dele. Não foi um raio no céu, nem uma voz vinda do alto. Foi apenas um olhar profundo do pai, morrendo e aquela frase. Simples. Mas a partir dali, ele não conseguiu mais continuar como antes. As pregações diminuíram, os vídeos cessaram, ele se recolheu, tentando entender o que estava acontecendo. Sencha vergana, confusão, uma sensação de traição interna menos, mas ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o modo como Maria começou a se manifestar nessa nova fase da vida dele revela uma dimensão espiritual que vai muito além do que ele imaginava. Escreve aí. Tô nessa jornada também. Ele não procurou por Maria. Na verdade, ainda carregava certa resistência toda vez que ouvia seu nome. Mas naquela noite, após um dia particularmente difícil,
algo diferente aconteceu. Ele estava caminhando sozinho, tentando clarear a mente, quando passou em frente a uma pequena igreja católica de bairro. Era simples, com luzes modestas e portas abertas. E lá, no altar, quase escondida entre as flores, estava uma imagem de Nossa Senhora das Dores. O olhar da imagem parecia fixo, direto nele. E, por mais que tentasse desviar, havia algo ali que o impedia de seguir em frente. Um incômodo estranho, um chamado silencioso. Ele entrou. Não sabia bem por que apenas entrou. O lugar estava vazio. Apenas algumas velas acesas e um leve cheiro de incenso no ar. Caminhou devagar até o meio do templo, sentou-se num banco de madeira e, pela primeira vez em anos, ficou em silêncio diante daquela figura que tanto havia desprezado. Não rezou, não falou nada, mas também não foi embora. Era como se estivesse esperando alguma coisa, e no fundo sabia. Algo nele já não era mais o mesmo. Naquela mesma noite, ele teve um sonho, e não era um sonho qualquer, era vívido, quase palpável. Ele se via em um campo aberto, sozinho, escuro, até que, à distância, uma luz suave começou a se aproximar. Não vinha com pressa, nem com barulho, apenas caminhava. E quando a figura se revelou, era ela. Não como uma imagem de gesso, mas como uma mulher real, com os olhos mais misericordiosos que ele já tinha visto. Ela não disse nada, apenas o olhou com ternura, estendeu a mão e o tocou no peito. Foi ali que ele acordou menos com um coração disparado e uma paz que ele não sentia há muito tempo. Durante dias, tentou esquecer, disfarçava, racionalizava. Foi só um sonho, foi a emoção, foi o cansaço, mas dentro dele havia sido mais do que isso. Era como se aquele toque tivesse deixado uma marca invisível que insistia em pulsar e, sem perceber, começou a prestar mais atenção nas pequenas coisas. No jeito como as pessoas falavam de Maria, na simplicidade com que uma senhora rezava o terço no ônibus, na forma como o olhar de uma imagem parecia dizer: eu estou aqui. Era tudo muito sutil, mas era real. Essa experiência abriu nele uma nova janela, uma nova mentalidade. Não se tratava mais de quem estava certo ou errado em doutrinas. Era uma questão de presença, de amor, de algo que nenhuma explicação podia traduzir. O impacto daquele encontro, mesmo tão silencioso, havia sido maior do que qualquer argumento que ele já tinha usado. E ele sabia, estava diante de algo verdadeiro, mesmo sem entender completamente. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que começou como um simples sonho, logo se transformaria numa jornada concreta de reconciliação, descoberta e mudança de vida. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Ele tentou se convencer de que tudo aquilo era apenas fruto da emoção. Um momento de fraqueza, talvez. Afinal, ele sempre foi guiado pela razão, pelos argumentos, pelo controle. A ideia de que Maria pudesse ter algo a ver com aquele sentimento novo que brotava dentro dele ainda era difícil de aceitar. Mas, por mais que quisesse calar, o coração falava mais alto, e era diferente de tudo que já havia sentido antes. Não era culpa, era saudade. Uma saudade de Deus que ele nem sabia que tinha. Uma falta estranha, de algo que ele nunca tinha reconhecido como essencial, mas que agora parecia indispensável. Nas primeiras vezes que tentou rezar, sentia-se ridículo. Não conseguia formar palavras. A boca se calava, mas os olhos começavam a arder. Até que, em uma noite especialmente silenciosa, ele simplesmente chorou. Não havia música, nem pregação, nem nenhum estímulo externo. Era só ele, deitado, com o coração aberto e as defesas caídas. E ali, naquela vulnerabilidade, percebeu que não precisava mais lutar contra. Estava cansado demais para continuar, fingindo que não havia sido tocado. Pela primeira vez em anos, ele deixou que o silêncio falasse por ele. Era como se o tempo estivesse mudando por dentro. A mentalidade dele começava a se transformar aos poucos, não por pressão, nem por convencimento doutrinário, mas por experiência, por verdade interna. Ele se pegava lembrando do olhar daquela imagem de Maria, dos olhos no sonho, da paz que sentiu. Começou a entender que aquele amor não disputava espaço com Jesus, mas levava até ele.
e isso foi desconstruindo as paredes que ele mesmo havia erguido com tanto orgulho. Parecia que agora ele enxergava aquilo que antes fazia questão de não ver. E havia algo novo em tudo isso. Uma liberdade que ele nunca tinha experimentado. Liberdade de poder sentir sem precisar explicar. De acolher sem precisar provar. Digo, sem carregar a espada dos debates. Cada vez que se permitia ficar quieto diante da imagem de Maria, era como se uma parte do coração ganhasse vida de novo. E mesmo sem ainda saber o que tudo aquilo significava, ele já não queria voltar ao que era antes. Porque, no fundo, algo nele já sabia. Não era mais possível desver o que já havia sido revelado. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esse movimento interior que começou com lágrimas escondidas, logo daria lugar a uma decisão concreta, que mudaria sua história de forma definitiva. Comenta aí, tô nessa jornada também. Ele não planejou aquilo. Não havia roteiro, nenhuma decisão prévia. Era uma tarde comum, como tantas outras. Mas o coração já carregava um peso diferente. Ele entrou naquela capela pequena, quase escondida no fundo da igreja. Mais por impulso do que por intenção. O ambiente era simples, mas havia algo de profundo no silêncio que preenchia o lugar. As paredes guardavam histórias que ele não conhecia, mas que de algum modo pareciam conversar com a dele. A luz que entrava pela janela tocava o chão com suavidade, como se até o sol ali soubesse que era hora de pisar leve. Ele caminhou devagar até o altar lateral, onde estava a imagem de Maria. E por um instante, hesitou. Ainda havia orgulho, ainda havia medo, mas havia também um cansaço antigo. Um esgotamento de alma que não dava mais para esconder. Os olhos se encheram, mas não de tristeza. Era como se tudo o que ele havia guardado, por anos, estivesse pedindo permissão para ser. Ele se aproximou, olhou nos olhos daquela imagem como quem reencontra uma parte esquecida de si mesmo, e sentiu algo dentro dele ceder. O chão parecia chamar, mas não por obrigação. Era como se fosse o lugar certo. Finalmente, e ele se ajoelhou. Foi nesse gesto, tão simples e tão profundo, que tudo mudou. Não houve voz do céu, nem sinal sobrenatural, mas dentro dele, uma avalanche de coisas começou a se mover. Veio a dor menos a de ter passado tanto tempo longe. Veio a gratidão, por ainda haver tempo de voltar. E veio, principalmente, uma paz inesperada, como se o próprio coração tivesse encontrado um lugar para descansar. Ele não sabia rezar bonito, mal conseguia falar. Mas, ali de joelhos, cada lágrima parecia ser entendida e não havia julgamento, só acolhimento. Ele percebeu que aquele momento não era sobre religião ou regras, era sobre rendição, sobre se permitir ser tocado por um amor que ele passou a vida tentando ignorar, um amor que não cobrava nada, mas que oferecia tudo. E, ao mesmo tempo em que sentia como se estivesse se despedaçando por dentro, também se sentia inteiro pela primeira vez em anos. Era um tipo de liberdade que ele nunca tinha experimentado. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a de finalmente ser quem ele era, sem precisar se defender o tempo todo. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto porque existe algo que acontece nos bastidores do coração quando a gente se rende de verdade. Menos algo que vai além do momento em si e começa a moldar todas as escolhas que virão depois. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Ele não sabia explicar, mas algo mudou de forma silenciosa e irreversível. Ao se ajoelhar na capela, não saiu com respostas, mas com um coração em movimento. Era como se tivesse encontrado uma porta esquecida dentro de si. E, ao abri-la, descobriu um amor que o esperava havia muito tempo. O amor de uma mãe. Não era simbólico. Era íntimo, pessoal. E esse amor começou a tocar suas feridas, suas defesas, suas certezas duras. Ele entendeu que Maria não tira o foco de Jesus. Ela conduz até ele. Como quem diz, não olhe para mim, venha comigo. E isso foi o que finalmente fez o Evangelho deixar de ser teoria e virar vida. Por trás dos bloqueios espirituais, ele descobriu feridas emocionais. E foi no colo de Maria que aprendeu a confiar.
a deixar-se cuidar, a viver como filho. A transformação não veio por argumentos, mas como quem, depois de muito tempo, encontra um colo e finalmente pode descansar. Escreve aí. Isso faz sentido para mim. A transformação dele não foi repentina, mas construída passo a passo, como quem recomeça a vida com calma e profundidade. Ele não se tornou outra pessoa de um dia para o outro, mas algo fundamental mudou. A forma como se via diante de Deus antes tratava a fé como teoria menos algo a ser estudado e explicado. Agora descobria que fé também é confiança, entrega silenciosa. Essa nova visão foi moldando seu olhar sobre a vida, os outros e até sobre si mesmo. Já não buscava vencer discussões, mas acolher histórias. Já não se achava dono de respostas, mas alguém que aprendeu a perguntar e a ouvir Deus no silêncio. E o mais impressionante, ele, que antes era tão fechado, agora partilhava sua história publicamente. Não por vaidade, mas para mostrar que existe um caminho possível. Mesmo para quem andou longe, começou dando testemunhos discretos, depois foi convidado para encontros maiores. Mas o que tocava as pessoas não era o jeito bonito de falar. Era a verdade sentida em cada palavra. Ele não pregava teorias. Ele falava do que viveu. E a ISO dava peso a tudo. Hoje, ele evangeliza, às vezes com palavras, às vezes só com o silêncio sereno, diante de Jesus Eucarístico. Reza o terço como quem caminha de mãos dadas com Maria, deixando-se guiar até o Filho. Aquela imagem de Nossa Senhora, que um dia o confrontou sem dizer nada, agora o acompanha em todos os lugares, menos no bolso, no carro, no coração. E perguntam o que causou tanta mudança. Ele sorri com calma e diz: eu fui encontrado por um amor que nem sabia que estava procurando. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque servir depois de ter sido curado é um chamado que muda não só a própria vida, mas tudo o que está ao redor. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Ele sempre acreditou que espiritualidade era coisa para os outros, gente mais sensível, mais escolhida. No fundo, era só medo. Medo de ser amado de verdade. Medo de se desarmar enquanto ainda vivia em modo de sobrevivência. Mas Maria nunca desistiu dele. Mesmo quando ele zombava ou se achava acima disso tudo, ela permaneceu, silenciosa, paciente, amorosa, menos como uma mãe que nunca abandona. O amor dela o transformou. E não qualquer amor menos, mas um que não exige nada e oferece tudo. Um amor assim muda tudo. O olhar para a vida, a escuta diante da dor do outro, a relação com o próprio passado. A ficha caiu de vez quando, após dar seu testemunho, ouviu de uma senhora: eu achava que era tarde demais para mim, mas vendo você, eu acredito que ainda há tempo. Ali ele entendeu. Ser redimido também é se tornar instrumento de redenção para os outros. Essa história importa porque mostra que ninguém está fora do alcance de Maria. Ela não julga, não exige, não impõe. Ela simplesmente acolhe. E, se até ele foi tocado, por que você não seria? Tudo começa no instante em que você aceita estender a mão de volta. Porque é aí, dentro de você, que a verdadeira mudança começa. Comenta aí. Maria, eu também me rendo ao teu amor. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o amor de Maria. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora. Aqui, você encontra fé, histórias reais e o amor de Nossa Senhora todos os dias. Se você chegou até aqui, é porque algo dessa história também falou com o seu coração. E se em algum momento você se sentiu acolhido, tocado ou até confortado por esse amor que a gente compartilhou hoje, já valeu a pena. Então aproveita e se inscreve aqui no canal, menos assim você continua caminhando com a gente nessa jornada. DF, entrega e transformação. Deixa também o teu comentário aqui embaixo com a frase: essa mensagem foi para mim. É sempre especial ver quem ficou até o fim e sentiu junto cada palavra. E se esse vídeo te fez bem, deixa o seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais corações que também estão precisando de um recomeço. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo isso que a gente conversou. Clica
e continua comigo por lá. Vai ser forte também.